Olá, eu quero dizer que todos nós temos um propósito perante ao Deus que nos criou. Ele, na sua soberania, como nos fez com um propósito. E toda vez que nós fugimos do propósito que Deus tem para nossas vidas, é na certa que nós teremos tempestades. E hoje nós temos tantas pessoas que estão passando por tempestades em suas vidas e não entendem o que está acontecendo. Então eu queria falar hoje sobre os propósitos de Deus e as tempestades. E nós vimos isso muito claramente na vida de Jonas. Jonas era um camarada que ele tinha um propósito de Deus. E ele fugiu do propósito. Vamos ver o que aconteceu com ele? Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 2, está descrito exatamente o que Deus tinha para ele, qual era o propósito dele. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu essa missão de Deus, mas ao invés de Jonas ir exatamente na direção da vontade de Deus para a vida dele, o que Jonas fez? Jonas fugiu de Deus. Jonas pegou a direção oposta. Então isso está escrito lá no capítulo 1, versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Veja, ele já tinha intenção de ir para Tarsis. Por quê? Porque Tarsis era exatamente a direção oposta de Nínive, né? Vamos seguindo. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, do barco, né? Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Preste atenção nessa palavra, para longe da presença do Senhor. Quantas vezes quantas vezes você fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós fugimos e vamos para longe da presença de Deus? É exatamente isso que Jonas fez, é o que nós todo dia fazemos. Todo dia nós achamos um subterfúgio para ir para longe da presença de Deus. E esse Jonas aqui é eu, esse Jonas aqui é você também. Toda vez que nós fazemos algo, que nós vamos em direção oposta à vontade de Deus. E o que nós podemos esperar quando a gente vai para longe da vontade de Deus? Podemos esperar exatamente o que aconteceu com Jonas. Veja, lá no versículo 4, agora na sequência do capítulo 1, diz o que aconteceu com Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Veja, quantas vezes que nós passamos por dificuldades tão grandes, mas tão grandes na nossa vida, que o nosso navio está a ponto de quebrar. Quem já não passou por isso? Eu já passei por isso. Você com certeza já passou por isso. Às vezes as tempestades são tão grandes na nossa vida que o nosso navio está a ponto de se quebrar. A gente está a ponto de jogar a toalha. Mas e aí a gente se pergunta: por que, Senhor? Aí a gente fica perguntando, né? Ao contrário de Jonas, aqui a gente vai ver que Jonas sabia exatamente o porquê, mas às vezes a gente não sabe. E a gente fica se perguntando: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Senhor, por que na minha vida está acontecendo tudo isso? Por quê? E por que sofremos tanto? E às vezes a gente até se pergunta: onde que está Deus nesse momento? Né? E a gente não está atento, que na maioria das vezes a gente não pergunta qual é o propósito de Deus com tudo aquilo. Por que Deus está permitindo tudo aquilo na nossa vida? Por que Deus está permitindo a tempestade na nossa vida? Né? Então a gente não se pergunta: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Me mostra onde é que eu estou errado, né? E veja que quem está próximo, quem está perto da pessoa que está fugindo de Deus, também sofre as consequências. Veja, lá no versículo 5, diz que
Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Veja que aquelas pessoas ficaram aterrorizadas com aquela tempestade que vinha com ímpeto, com força contra aquele barco, aquele navio. E eles ficaram com muito medo. Diz que cada um clamava ao seu Deus. Eram pessoas pagãs, cada um tinha um Deus diferente aqui. E eles clamavam a esses deuses, desesperados, apavorados. As pessoas que estão próximas das pessoas que fogem de Deus sofrem também consequências. Quantas vezes que um pai ou uma mãe sofre por conta de um filho desviado? Às vezes, o propósito não é com a mãe, com o pai, às vezes é com o filho. Ou às vezes ao contrário, às vezes quantas vezes, um filho de repente sofre consequências, tem sofrimentos por conta de um pai ou de uma mãe que está desviado, que está ao contrário da vontade de Deus, uma direção contra a vontade de Deus, igual estava Jonas aqui. Veja um fato interessante também, que Jonas dormia um profundo sono. Jonas, ele sabia que estava fazendo algo ao contrário da vontade de Deus. Deus mandou ir para Nínive, ele estava tomando uma direção oposta. Jonas sabia qual era o propósito da tempestade. E ele, lá no início do livro, diz que ele era um homem temente a Deus. Então, toda vez que nós fugimos da presença de Deus, conhecemos a palavra e fugimos da presença de Deus, a nossa alma fica abatida. Aqui eu até me pergunto, será que Jonas estava depressivo? Porque é exatamente esse o sintoma do depressivo. Ele tem um profundo sono, um profundo abatimento de alma, E vamos seguindo. Como eu já falei, Jonas sabia o erro dele, Sabia o motivo da tempestade. E qual é o motivo de Deus permitir tempestades em nossas vidas? Deus, mostrando a sua misericórdia, o seu grande amor, Ele permite as tempestades para que seja gerado em nós arrependimento. Deus quer, com as tempestades, às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que tanta coisa errada na minha vida? Por que tanta desgraça na minha vida? Por quê? Deus quer gerar em nós um arrependimento. E Deus quer gerar em nós uma conversão. O que é conversão? No trânsito a gente tem aquela placa conversão, que ela é um U, assim, É um U, assim, A placa conversão significa exatamente o quê? Você está indo numa direção e aí você vai convergir para uma outra direção totalmente oposta daquela, É exatamente isso que Deus quer gerar em nossa vida, uma conversão de caminhos, uma conversão de entendimento, uma conversão de pensamento. E para isso nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de quê? Mas do que eu preciso me arrepender? Eu preciso me arrepender dos caminhos que eu estou tomando que não são a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor tem uma vontade, um propósito para a minha vida, e eu faço o quê? Igual a Jonas. Eu tomo uma direção totalmente oposta, ao contrário. Então o que Deus faz? Manda uma tempestade para a minha vida, para a sua vida, para a vida de pessoas próximo de mim, para que elas, sentindo os danos da tempestade, se arrependam dos caminhos longe do Senhor. Convertam seus caminhos, gere em mim conversão. É isso que Deus procurava aqui no caminho de Jonas. Deus queria que Jonas se arrependesse da fuga e voltasse ao seu propósito. Qual era o propósito de Jonas? Ir lá falar para Nínive que Nínive precisava se arrepender dos maus caminhos, que eles também precisavam de um arrependimento, assim como Jonas aqui precisou. Eles precisavam se converter desses maus caminhos para que não viesse juízo, porque Deus disse que ia exterminar aquele povo. E nós precisamos fazer essa mesma
pergunta, né? O que Deus está querendo da minha vida? Qual que é o propósito com tudo isso que está acontecendo? Nós precisamos nos converter e nos arrepender dos caminhos que nós estamos longe de Deus. Mas, mesmo com as tempestades, muitos não se arrependem. Muitos não se arrependem dos maus caminhos e continuam a fugir de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. E aí, o que aconteceu depois que Jonas, mesmo com a tempestade, não se arrependeu? Deus permitiu que Jonas fosse lançado ao mar, que fosse engolido pelo peixe. Veja só. E levantaram, está no capítulo 1, versículo 15. E levantaram a Jonas, o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. No 17 diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quantas vezes nós estamos, né, irmãos, dentro das entranhas do peixe? Uma angústia sem fim. Foi exatamente nesse estado que Jonas ficou, dentro da entranha do peixe. E ele ficou com a alma profundamente abatida. Isso já lá no versículo 5 falava, né? Que ele dormiu um profundo sono. E aqui eu penso que ele estava em depressão. Quantas vezes nós tomamos tantos e tantos caminhos errados, e as consequências desses caminhos errados nos deixam com um abatimento tão profundo de alma, mas tão profundo de alma, que a gente acaba entrando em depressão. Eu penso que esse era o estado de Jonas, porque lá dentro do peixe, lá dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu. Aquele sofrimento que Deus tinha mandado para Jonas, o propósito daquele sofrimento era o arrependimento. E Jonas se arrependeu com tudo aquilo que estava acontecendo. Lá dentro do ventre do peixe, ele agonizou, olhou para o alto, olhou para cima, lá no fundo do poço, ele olhou para o alto, se arrependeu, clamou ao Senhor. Veja, no capítulo 2, nós temos a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Eu queria ler essa oração, são 10 versículos, para vocês entenderem e concluir comigo. Será que Jonas estava em depressão? Olha só. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercam até a alma. Ele não estava falando de água do mar aqui. Ele estava falando de um estado onde ele estava se afogando espiritualmente, porque ele fala que até a alma, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele não está falando de algas físicas, né? Ele está falando de um estado de espírito emocional que ele estava profundamente abatido. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas sabia que ele ia morrer no ventre do peixe. E quantas vezes a gente precisa ir até o fundo do poço para se arrepender e se voltar ao Senhor? E aqui mostra que Jonas se arrependeu. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma. Lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei.
Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Moral da história aqui de Jonas. Enquanto nós estivermos fugindo da vontade do Senhor, dos propósitos do Senhor para a nossa vida, nós vamos ter tempestades, nós vamos colher tempestades. O propósito dessas tempestades é gerar em nós um arrependimento de algo que está contrário à vontade do Senhor. Quanto mais tempo nós relutarmos em voltar para a vontade do Senhor, mais tempestade nós vamos colher, mais profundo do poço e do abismo nós vamos seguir. Mas, se nós nos arrependermos e nós nos convertermos dos caminhos ao contrários à vontade de Deus, Deus nos ouve e Deus, Ele é soberano, Ele tem poder para nos tirar dessa situação. Quanto mais cedo a gente voltar para os caminhos do Senhor, mais cedo, menos sofrimento e mais cedo nós vamos poder desfrutar da bonança e da tranquilidade, que é estarmos nos caminhos e na presença do Senhor. Se essa história de Jonas se identifica com você, porque eu me identifico na história de Jonas, então, meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, se arrependa do caminho que está longe do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, conheça o Senhor Jesus, conheça o Senhor Deus, conheça o caráter deles, e só tem um jeito de conhecer eles, que é aqui, na sua palavra. Só tem um jeito de conhecer. Só tem um jeito de conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. É conhecendo aqui, esse livro que fala sobre eles. Volte o quanto antes para os propósitos e para os caminhos do Senhor. E quanto antes você voltar, antes você vai desfrutar da bonança que é andar nos caminhos dele e andar nos propósitos dele. Deus te abençoe.